Meu nome é Wanda. Meu nome é Gilmar. Nós somos do Movimento Familiar Cristão de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Pertencemos ao grupo UVA, Unidos Vivemos o Amor, há 18 anos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vocês, porque constroem túmulos para os profetas, no entanto foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês, pois eles mataram os profetas e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles o matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, pedirão contas disso a esta geração. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave das ciências. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs do Movimento Familiar Cristão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na primeira leitura de hoje, quinta-feira, o apóstolo Paulo, no hino cristológico, nos ensina verdades belíssimas sobre a fé. Primeiro diz: Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção no seu Espírito. O hino cristológico nos convida a sempre de novo tomar consciência da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai, que se encarnou e assumiu a condição humana. Jesus, Filho de Deus, feito homem, nos revelou a face íntima do Pai, nos ensinou que seu Deus é o Pai de amor, bondade, misericórdia, perdão e salvação. Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou, fundou a igreja e nos prometeu que no final da nossa caminhada terrena estará esperando por nós, por cada um que nele crê, para nos levar consigo para o outro lado da margem, a vida eterna, o céu. Por isso nós, cristãos, devemos viver, dar testemunho dos valores do reino de Deus ensinado por Jesus de Nazaré. O movimento familiar cristão deve viver a vida familiar amarrada a Cristo, à cruz de Cristo, à ressurreição do Senhor, à Eucaristia, à fé. O movimento familiar cristão deve estar sempre atento aos sinais dos tempos, àquilo que hoje o Evangelho está nos pedindo, aquilo que hoje o Senhor está nos pedindo. O nosso Papa Francisco, que é Pedro, sucessor do apóstolo Pedro na igreja, nos pede uma pastoral, uma missão em saída, para ser uma igreja em saída. Por isso, hoje, devemos viver a pastoral,
viver os ensinamentos de Jesus na igreja numa perspectiva missionária, indo ao encontro dos vulneráveis, dos mais pobres, dos imigrantes, refugiados, dos doentes e nas periferias. Viver os valores do reino de Jesus Cristo em missão, junto com a igreja. Também quero terminar mencionando que nesta data celebramos Santo Inácio de Antioquia, um mártir da Igreja Antiga, que está no período da chamada patrística, dos pais da Igreja. Santo Inácio nos deixou ensinamentos preciosos sobre a divina revelação, o Deus que se revelou no mundo, na história, a Abraão, aos patriarcas, aos profetas, e depois se encarnou em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que enviou os apóstolos para transmitir as verdades reveladas, e os apóstolos que depois escolheram os bispos. Por isso, na igreja devemos viver a comunhão. Agora estamos na época da sinodalidade e devemos viver juntos, caminhar juntos, em igreja, em comunhão, na mesma fé em Jesus Cristo. Queridos e queridas do movimento familiar cristão, vamos adiante, avançar sempre para o alto mar, na oração, alimentados pela Eucaristia e pela palavra. Deus abençoe a todos e todas.